Olá! Você sabe o que a criação dos cookies com gotas de chocolate, a casquinha de sorvete, o Eureka de Arquimedes e a descoberta da gravidade por Isaac Newton têm em comum? Todas essas descobertas foram feitas por acidente. Essa situação de descoberta acidental também ocorreu com dois pesquisadores da administração, que conduziram estudos em uma fábrica da Western Electric Company em Hawthorne, Chicago, entre os anos de 1923 e 1932. As pesquisas realizadas primeiramente por Charles Snow e posteriormente por Elton Mayo, vejam só, Mayo, revelaram resultados inconsistentes com o paradigma então vigente na doutrina de Taylor. Os resultados obtidos eram desconcertantes e levaram a equipe de Snow inicialmente a tentar contorná-los, mudando elementos do experimento. Mas, mesmo assim, os resultados inconvenientes insistiam em permanecer. Desse modo, vimos que a equipe de Charles Snow lutou bravamente contra o seu momento eureka e, infelizmente, terminaram por abandonar o caso, alegando que a mera observação do fenômeno estava alterando os resultados esperados. Mas, afinal, o que será que estava produzindo esses resultados tão estranhos? Escola das Relações Humanas. É sobre este assunto que nós vamos tratar hoje. Ficou um pouco confuso, né? Mas não esquenta não, que já já você vai entender tudinho. Meu nome é Kleber Ximenes e seja muito bem-vindo ao canal Administrando. O que é a Escola das Relações Humanas da Administração? A Escola das Relações Humanas é um movimento surgido na administração a partir dos inesperados resultados dos experimentos de Hawthorne. Ficou demonstrado que a motivação e a produtividade dos empregados não estava ligada, como se achava, aos pressupostos do Homo econômicos, que era a concepção taylorista a respeito da motivação do trabalhador. Ou seja, a ideia de que a única coisa que motivava o operário no trabalho eram fatores de ordem econômica, como salários e prêmios de produção. Para além dessa concepção taylorista do trabalhador, percebeu-se que existem fatores de ordem social e afetiva capazes de motivar os empregados. Desse modo, a Escola das Relações Humanas introduz a administração a uma nova concepção do homem, que se antes era visto como sendo motivado apenas por fatores de ordem econômica, agora passa a ser tido como um ser social e motivado por experiências de aceitação e afetividade, e que relaciona-se com outras pessoas dentro do ambiente de trabalho em uma dinâmica que foge completamente ao controle da estrutura burocrática empresarial. Pode-se dizer que a Escola das Relações Humanas é o princípio da superação da teoria da máquina, que é uma teoria voltada unicamente a processos produtivos, por uma nova teoria, esta centrada no ser humano como ator desses processos. Tais processos passam a ser vistos como desenvolvidos não apenas dentro de uma organização burocrática, normativa e hierarquizada, mas também como ocorrendo em um ambiente de relações sociais que acontecem livremente e que simplesmente desconsideram
a existência de barreiras burocráticas para o seu desenvolvimento. Ou seja, tais relações acontecerão independentemente de serem aceitas ou não pela gestão da empresa e, invariavelmente, influenciarão, sim, o processo produtivo. A abordagem humanística da administração como consequência da psicologia. A psicologia experimental surgiu quase ao mesmo tempo que a administração, em 1879, ano no qual William Wundt fundou o seu laboratório de psicologia experimental. Frederick Taylor tinha acabado de iniciar o seu trabalho na Midvale Steelworks, onde começará os seus primeiros estudos sobre tempos e movimentos. Já William Wundt estudava psicologia conforme os dois principais métodos científicos aplicados às ciências naturais: a experimentação e a observação. E cria os conceitos de psicologia individual e de psicologia dos povos, o qual nós podemos chamar de uma espécie de psicologia social. Já por sua vez, Freud considerava que toda a atividade mental e comportamental humana no futuro seria explicável em termos biológicos e que, portanto, o comportamento humano poderia ser considerado universal em suas condicionantes. Isto é, toda relação entre causa e efeito dos aspectos comportamentais humanos poderia ser decodificada e conhecida pelos estudiosos. Freud, assim como Wundt, reconhecia a existência tanto da dimensão individual como da dimensão social da psicologia, considerando que o indivíduo é a unidade fundamental da sociedade. Para Freud, o homem é um ser antissocial e dominado pelos instintos, mas que inclina-se à vida social como ferramenta para o atingimento de determinados fins, sendo, ao mesmo tempo, reprimido e limitado pela sociedade na prática livre dos seus instintos. Já com relação ao fenômeno psicológico vigente na sociedade americana no tempo do surgimento da administração, Bruning, fazendo referência a Wexler, diz que se trata de um modelo de conformidade natural e voluntária do indivíduo à necessidade coletiva. Esse modelo de sociedade se desenvolveria por meio de processos de influência social que visavam o ajustamento individual cooperativo à necessidade coletiva. Para o autor, tal modelo corresponde à expressão de uma cultura elitista. Desse modo, nós podemos dizer que o enfoque americano está voltado ao ajustamento social e cooperativo do indivíduo, a serviço da classe industrial dominante. Dessa maneira, podemos dizer que este enfoque é certamente a marca que mais fortemente podemos notar nas interpretações dadas pelos autores da Escola das Relações Humanas aos fenômenos descobertos a partir da experiência de Hawthorne. A partir dos resultados da experiência de Hawthorne, o grupo informal, que, como nós já adiantamos, é aquele grupo formado naturalmente por meio das interações entre indivíduos dentro e fora da organização, passa a ser tratado pela administração como uma entidade psicossociológica necessária para satisfazer as necessidades sociais dos indivíduos e como meio para atingir objetivos de forma mais eficaz e com sinergia. Inaugura-se, então, a partir desse momento, um novo campo de estudos
tanto para a área da administração como para a área da psicologia. A crise de 1929 e a abordagem humanística da administração. Como nós vimos na aula sobre a abordagem científica da administração, na qual tratou-se das críticas à administração científica, a aplicação prática da teoria de Taylor, seja por motivo do empobrecimento do cargo do operário, seja por motivo dos desvios na governança administrativa, quanto à aplicação das prescrições taylorianas, gerou grande insatisfação dos empregados, repercutindo em greves e até em discussões no Congresso norte-americano. Apesar disso, durante toda a década de 1920, a economia americana cresceu de forma pujante. Foi um período ao qual poderíamos chamar de um período de pleno emprego, impulsionado pela aplicação do Taylorismo às indústrias. Nesse período, os salários não subiam muito, porém, os preços permaneciam também estáveis. Imagina-se que a economia dinâmica e o bem-estar social geral advindo desse ambiente de prosperidade e estabilidade tornaram o trabalhador americano propício a submeter-se às rígidas e desumanas condições de trabalho nas fábricas. Toda essa cena econômica, porém, desabou na terça-feira, 29 de outubro de 1929, dia da quebra da Bolsa de Nova York. Payropoulos, é esse mesmo o nome do indivíduo, Payropoulos nos informa que a Grande Depressão que se seguiu à bancarrota do mercado de ações americano provocou a falência de inúmeras empresas, de modo que, ao final de 1932, a produção industrial estadunidense caíra a metade do que era antes do crash. Houve também a perda de 25% dos postos de trabalho norte-americanos e os salários dos poucos trabalhadores que ainda conseguiram manter-se empregados caíram a um fragmento do que era antes de 1929. Tal cenário, infelizmente, motivou milhares de suicídios e colocou outros tantos milhares de famílias em situação de miserabilidade e fome. A experiência de Hawthorne ocorreu justamente neste período trágico da história norte-americana. Essa experiência iniciou-se no ano de 1927 e estendeu-se até o ano de 1932. E o desenvolvimento de suas descobertas dá-se-á durante os anos do New Deal, ou seja, entre 1933 e 1937. Para quem não sabe, o New Deal é um nome que se dá a uma série de programas promovidos por Franklin Delano Roosevelt, que tinha o objetivo de recuperar a economia estadunidense. Percebe-se, portanto, neste período, um ambiente propício à mudança, no qual o empresariado estaria propenso a adotar novas fórmulas de gestão, com o intuito de aumentar a produtividade do empregado, motivando por outros meios que não significassem aumentos salariais ou investimentos de higiene e bem-estar no ambiente de trabalho. Do mesmo modo, para os empregados, em um ambiente de escassez generalizada de trabalho, serviu-lhes de bom consolo manter seus empregos a baixos salários, desde que percebessem uma maior humanização da gestão, com a redução da atitude policialesca, da supervisão e um maior estímulo às interações sociais no ambiente de trabalho, que antes eram reprimidas. A partir de 1928, realizou-se um programa de entrevistas envolvendo todos os mais de 40 mil empregados da fábrica de Hawthorne. As entrevistas demonstraram a existência de uma organização informal cuja finalidade era a autodefesa dos empregados contra o que eles considerassem
ameaças da administração contra o seu bem-estar. O funcionamento da organização informal dos empregados de Hawthorne, conforme levantado na consolidação dos resultados das entrevistas, consistia em produção controlada por padrões que os operários julgavam ser a produção normal que deveriam entregar e que não era ultrapassado por nenhum deles. Práticas não formalizadas de punição social que o grupo aplicava aos operários que excediam os padrões, os quais eram considerados sabotadores. Expressões que faziam transparecer a insatisfação quanto aos resultados do sistema de pagamentos de incentivos por produção. Liderança informal por certos operários que mantinham unidos os grupos e asseguravam o respeito de todos às regras informais de conduta. Sinais de contentamento e de descontentamento com relação às atitudes dos superiores a respeito do comportamento dos operários. A última fase da experiência foi feita com um grupo de 14 homens encarregados de montar componentes elétricos em uma sala controlada, com pouca interação entre os trabalhadores e os pesquisadores. Situação na qual pôde-se observar que não ocorreu aumento de produtividade e que a produção estava sendo limitada pelo grupo. A partir desses resultados, concluiu-se que existe um elemento informal funcionando dentro da estrutura formal da organização. Este elemento informal é dado pelas relações entre os empregados inseridos dentro de grupos informais, que ramificam-se a partir das equipes de trabalho, mas que não respeitam níveis hierárquicos e seções da fábrica, estendendo-se além das fronteiras organizacionais e chegando até as relações sociais dos empregados em casa, na vizinhança, igreja, time, etc. O nível de produção é limitado pelo grupo social. A interação social do empregado ao grupo influencia seu nível de produção, de modo que o trabalhador pouco ajustado ao grupo social pode apresentar resultados inferiores ou superiores de produção. Os desajustes sociais verificados pelos desvios de produção submetem o empregado a sanções morais pelo grupo, tais como piadas, apelidos e isolamento, de modo a trazê-lo de volta ao padrão estabelecido pelo grupo social. As motivações de ordem moral e psicológica se sobrepõem às motivações de ordem econômica. Estes resultados incentivaram vários estudiosos a desafiarem o modelo taylorista de produção, com proposições de ordens sociais e psicológicas, considerando a importância das relações humanas como fator decisivo na produtividade. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja que eu explore melhor alguns dos assuntos tratados na aula, deixa aí embaixo nos comentários que pode ser que eu grave um novo vídeo tratando melhor do assunto que você indicou. Muito obrigado por assistirem este vídeo até o final e até a próxima aula.